Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos começar um conteúdozinho novo. Eu já tenho falado aqui de projetos de carros de corrida, mas como eu sou uma pessoa muito organizada, eu já comecei falando de projetos e não falei ali da base, né? Dos fundamentos, de onde tudo começa. E é o que eu vou falar hoje. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou formado na Federal do Ceará, eu me formei em engenharia mecânica lá, então eu sou engenheiro mecânico. Vim para a Universidade de Modena e Reggio Emília fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me graduei em 2024, no fim de 2024. Posteriormente fiquei desempregado, né, que é uma coisa muito óbvia, e fui aprovado por um doutorado na Universidade de Brescia, que é onde eu estou hoje, e que possivelmente ficarei desempregado também. Carteirada dada, vamos começar. Hoje, a gente vai falar dos fundamentos de projeto. O que é que envolve o projeto de um automóvel da Corsa? Um automóvel de competição, né? O que é que envolve esse tipo de coisa? Que tipo de atividades envolve isso? Quais são a filosofia de trabalho? A gente vai ver isso tudo hoje. Quer dizer, tudo não, né? A gente vai começar a destrinchar isso hoje, neste vídeo. Hoje é a introdução, possivelmente falaremos sobre filosofia de projeto. Então nessa sériezinha de vídeos falaremos de integração, disciplinar, ou seja, as áreas da engenharia que lidam com isso, né? Então, integração disciplinar. Falaremos sobre filosofia de projeto, ou seja, existe solução correta? O que é uma solução correta, né? Na verdade, a gente vai ver que o correto não existe. Existe o que é interessante. A gente vai ver projetos com foco em baixo peso, mais conhecido como lightweight design. Lightweight design, certo? Também falaremos de tecnologias de fabricação, que a gente até já discutiu, já tem vídeos aí no canal discutindo esse tipo de coisa, mas aqui a gente vai abordar de novo, porque aqui a gente é tudo embolado. Tecnologias e fabricação, certo? Falaremos também, deixa eu ver, pegaremos alguns exemplos, deixa eu ver que essa é legal. Junções, adesivos ou solda. Qual é o melhor? Os dois a 80 km por hora. Quem ganha? Né? Beleza.
Deixa eu ver também que isso aqui é interessante. Acho que isso está em tecnologias de fabricação, conceitos avançados e um possível exemplo. Ok, e um possível exemplo. Exemplo de caso. Acho que a gente vai abordar isso aqui. Espero. Geralmente eu desvio no caminho. Beleza. Então vamos lá. Começando por integração. Integração de disciplinar né? Ou seja, os campos da engenharia que estão envolvidos na engenharia mecânica, envolvidos nessa parte de projeto. Beleza. Vamos começar daqui. Ok, vamos lá. Então, aqui 100%, ok. Ok. Quando a gente vai projetar um carro de corrida, existem diversas áreas. Muitas mesmo. Por exemplo, a gente vai, quando a gente está falando de projetos, e às vezes o aluno, quando sai da universidade, não está muito atento a isso, mas a gente vai lidar com coisas como produção, certo? Em que senso? Logística e gestão. Não é o tema da aula, por isso eu já estou falando logo, certo? Aí a gente vai falar, agora sim, a gente talvez entre um pouco mais nisso, se bem que nos outros vídeos a gente já viu, né? Tecnologias de fabricação, né? Então a gente vai estar provavelmente ali trabalhando com fundições, certo? Materiais compósitos, certo? O processo de fabricação é diferente. Quando a gente está lidando com fundição e com material compósito, o processo ali ele muda. A gente está lidando com outra coisa, certo? Beleza. O que mais? E usinagem. Usinagem. Certo. O que mais? Né, de áreas que estão envolvidas nisso, né? Tá, vamos pensar em coisas óbvias, motores, né? Certo? Motores nos leva a pensar então em máquinas de fluxo. Certo? E tratando disso, né, eu vou ter o que? O fatídico motor de combustão interna.
certo? E é só isso, né? Não. Eu vou ter também turbocompressores. Ou compressores. E sendo aqui bem superficial, porque vou ter bomba d'água, mas eu vou ter bomba de óleo, mas isso não é você que vai lidar com isso. O motor você vai comprar pronto. Mas é importante ter ideia dessas coisas. Ok. Ainda sobre motores, a gente vai ter que falar também de termo. Termodinâmica. Certo? Ou seja, quando a gente fala de termodinâmica, existem algumas coisas aí. E agora, sim, talvez isso te toque. Se você é um projetista, anseia ser transferência de calor. Certo? E o que? O que mais? Aerodinâmica. A aerodinâmica tem tudo a ver também com termo. Uma vez que o ar escoando pelo carro vai passar sim por superfícies quentes. E existem efeitos deletérios nisso que pode ali afetar a aerodinâmica do automóvel. Então beleza. Então já detalhamos aí 4 tópicos. 2 deles não tão importantes, pelo menos para você, mas você vai se ver pensando nisso. Seria a produção e as tecnologias que você vai usar para fabricar suas peças. Depois, máquinas de fluxo, já não é tanto com você, termo já é. Você já vai ter que pensar nisso. Ok. Mas você é um cara da dinâmica, você é um cara que vai projetar a suspensão. Então você vai ter que lidar com cinemática. Vai ter que abrir o livro do Norton de cinética e cinemática dos mecanismos, né? Cinemática. Então você vai ter que lidar com cinemática para projetar a suspensão, né? Sistemas de direção, certo? Além de só ajeitar aqui. Além de dispositivos para troca de marchas, né? Então vamos botar aqui dispositivos para troca de marchas. Beleza. Ok. Então isso aí já foi suspensão, né? Certo. A gente pode falar também, ainda se tratando de motores, e na verdade não só motores, mas do automóvel de competição em geral, né? Então posso puxar a setinha aqui e posso puxar também aqui dos pneus, nas rodas, né? Que é o que? Electronics, eletrônica.
né? Então vamos ter ali ECU, PCM, ABS, tudo que tiver direito, certo? Sistemas híbridos, certo? Então a gente vai ter o que também? Sensores. A gente também vai ter telemetria. Certo? Isso, Neandertal. Certo? A gente também vai ter telemetria. Ok? Tranquilo. Beleza. Então já temos aí 6 áreas, né? Beleza. Então podemos falar também do projeto do chassi. E quando a gente fala de projeto de chassi, estamos falando também de suspensão. Estamos falando de rodas. Estamos falando de sistemas de direção, né? E nesses casos a gente vai decidir o que? Os materiais a serem utilizados. Então a gente vai ter que trabalhar com metais, não metais, ou seja, compósitos, né? Metais e não metais. Beleza. E existe um outro ponto. No fim das contas, eu vou ter que também ter uma boa equipe e um bom trabalho de desenho mecânico. Desenho mecânico, certo? Então a gente vai ter que trabalhar ali com fatídico Bill of Material. Tolerância, né? Stack-up, que é o cálculo das tolerâncias entre peças, né? Vamos ter que trabalhar com a documentação do projeto, né? E também com o desenho detalhado, que a gente chama de detail design, né? Só para ficar claro aqui para a gente ver, né? Um pouco em cima do desenho, né? Detail design, documentação técnica. Então isso tudo são campos que serão discutidos durante o projeto, né? Não tem escapatória. Materiais, você vai ter que pesquisar materiais, ver se os fornecedores têm materiais. Algumas vezes eventos políticos alteram o custo de materiais, né? Então são coisas sempre a serem pensadas. Beleza.
Ok. Deixa eu ver qual é a parte mais legal pra gente falar aqui. Certo. Então vamos começar. Então beleza, a gente viu aqui que o projeto ele é interdisciplinar. Então vamos só concluir essa etapa, escrever um breve comentário. Portanto, fica evidente que o processo, o projeto em si, é uma atividade, interdisciplinar, certo? E iterativa. Interdisciplinar. Mas eu não falei nada de interação aqui. Interdisciplinar, uma vez que diversas áreas de conhecimento e habilidades do projetista são exigidas. Ok, então aqui a gente já pode ir para frente. Vamos lá. Então, nosso foco aqui nessa série de vídeos é uma base mecânica, existência dos materiais, mecanismos, cinemática, desenho técnico, materiais. Essa parte, embora eu tenha descrito máquinas de fluxo, né, termo, a gente não vai ver muito, nem essa parte de logística, mas é sempre bom pontuar para você não chegar lá em alguma área de projetos e se deparar com o fato de que você vai ter que discutir com o fornecedor, né? Beleza. Uma dessas habilidades está bastante ligada ao desenho técnico. Entretanto, não da forma de software. Entretanto, não da forma digital. Sim, à mão. Vou ter que fazer desenho técnico à mão? Não é isso.
mas sim a capacidade de explicar soluções com desenhos simples. E explicar soluções com um desenho simples. Certo? Então você é como se você pudesse traduzir sua ideia com um simples sketch. Você não vai desenhar um CAD. É a sua capacidade de traduzir uma ideia. Em outras palavras, o projetista deve ser capaz de traduzir ideias em geometria simples. Ou seja, ser didático. Isso é uma forma de ganhar tempo, certo? Exemplo. Você vai explicar alguma coisa com relação a um cubo de roda. Você vai desenhar um cubo de roda. Certo? Você quer uma solução para um cubo de roda. Você precisa explicar. Então você precisa ter essa habilidade de desenhar um cubinho de roda. Você precisa ter essa habilidade mostrando rapidamente não só uma geometria. Eu estou mostrando aqui uma seção transversal. Certo? Mas você precisa ter a habilidade de desenhar rapidinho, com orientação. Né? Aqui não. Errado. Errei. Aí, ó. Né? Eu tô desempregado. Né? Com orientação. Certo? Aqui. Certo? Com orientação e você explicar a sua solução, né? Sei lá, seja um parafuso maior, né? Explicar também as cargas, certo? Agindo sobre o cubo de roda. É isso, você ter essa habilidade de fazer rapidamente. Isso aqui é um cubo de roda. Como? Né? Aqui um cubo de roda. Aqui os furos. Outro furo. Aqui o cubo de roda. Então você ter essa habilidade é extremamente importante para você comunicar as suas soluções. Beleza. Então já fica aqui descrito a importância dessa
esse conjunto de habilidades, né? Beleza. Próximo tópico. Vambora. Ok. Então... Beleza. Então, filosofia de projeto. Quando se trata disso, de filosofia de projeto, não é abrir o livro de Lacan e ler, não. É entender uma coisa muito simples. A filosofia de projeto é básica em ditar que não há uma solução correta. Não há uma solução correta. Na realidade, eu tenho uma solução que se adequa ao contexto. Existe uma solução que se adequa ao contexto. Certo? Por exemplo, o projeto de um automóvel de rua automóvel
civil, adoro usar esse termo, geralmente envolve, né, orçamentos restritos e tempo, né? E prazos. Geralmente na indústria automobilística para carros de rua, civil, os prazos eles são um pouco mais espaçados. Mas quando a gente lida com competição, esses prazos são encurtados. Cada ano tem uma temporada. Então podemos dizer orçamentos restritos e prazos razoáveis. Isso é uma situação em que eu vou ter uma solução adequada, né? Ok. Porém, entretanto, contudo, numa, podemos dizer, categoria de acesso do automobilismo, não vou botar algumas, entretanto, algumas categorias os custos são um pouco maiores, eu tenho um orçamento um pouco maior, porém ainda controlado. O que isso significa? Eu vou poder ter uma liberdade, porém com alguma liberdade. De projeto. Ou seja, eu posso projetar soluções interessantes, desde que elas tenham mais criatividade do ponto de vista mecânico em si do que do ponto de vista de eu ter que usar um material muito sofisticado, de eu ter que usar uma eletrônica muito complexa. Ok. Desde que seja não, vamos botar assim, desde que do ponto de vista não, vamos botar assim, desde que com base, desde que relacionado a alguma criatividade mecânica. De solução mecânica. Sem uso de algum material específico.
de algum material complexo, material ou eletrônica complexa. Pronto, show. Ou eletrônica complexa. Quando a gente passa a casos com Fórmula 1, WEC, né? Fórmula 1, WEC, deixa eu ver. Não sei se WRC eu poderia incluir nisso. Outra categoria top aí. Acho que é só Fórmula 1 e WEC, né? Indy não é. Indy não tem esse nível. NASCAR também não. Esse tipo de categoria em que você tem uma liberdade maior de orçamento. Na verdade, você não tem liberdade de orçamento, mas como os custos são muito altos, invariavelmente você pode dar ali uma viajada. Mas os regulamentos hoje são muito restritos. Em categorias de alta tecnologia, com Fórmula 1 e WEC, né? Pode ser interessante, devido aos custos elevados. Materiais mais sofisticados, soluções não necessariamente complexas, mas soluções que envolvem alguma complexidade em termos de material, de procedimento, podem ser utilizadas. Então, devido aos custos elevados, materiais mais sofisticados, e soluções de maior complexidade, acabam sendo adotadas, né? Acabam sendo adotadas. Ok. Então, basicamente, isso é a filosofia de projeto. Você entender, né? Você ter ali o discernimento o discernimento de você dizer assim, olha, eu não vou implementar uma solução de uma suspensão ativa para a Copa HB20, né? Eu não vou desenvolver uma suspensão ativa para um carro do Fórmula Atlantic. Certo? Eu não vou usar uma manga de eixo de material fabricated, aço fabricado, para JGTC, onde eu tenho carros de turismo altamente complexos, que não são necessariamente carros de turismo, né? Mas que são carros que têm um nível de complexidade alta. Eu não vou usar esse tipo de equipamento ali, esse tipo de construção e material, porque eu acho uma manga de eixo fabricated, ela não é só um material diferente,
Na realidade, ela usa diversos materiais e técnicas de fabricação. Os vídeos lá de manga de eixo estão aí para dizer isso. É isso. Né? Então é você entender as soluções que cabem dentro daquele universo. Né? E aí chegamos, beleza, entendido isso. Então, portanto, o que é que o Nietzsche dos projetos mecânicos diria? Portanto, a filosofia de projeto trata-se de compreender o contexto e propor soluções adequadas a este. Né? Um exemplo interessante. Antes da Williams Fórmula 1 propor suspensão ativa, a Lotus já havia feito. Né? Só que a suspensão ativa da Lotus era muito complexa. Ela era de fato uma suspensão ativa. A suspensão da Williams, o carro de outro planeta, ela era mais simples. Aliás, há quem diga, há literaturas que indicam até que era uma suspensão semi-ativa. Né? Basicamente, por que diziam isso? Porque aquela suspensão estava mais focada em só manter o carro na altura mais constante possível do que ficar controlando o carro toda hora. Esse era o objetivo dela, para garantir a aerodinâmica, certo? Então o que aconteceu? Dado o contexto, né? A Lotus quebrou, porque enfim, também o Colin Chapman morreu naquela época, né? Nessa época e atrapalhou muita coisa. Mas a solução da Williams, mais simples, focou diretamente no como é que eu posso dizer? No fator que era para garantir que a aerodinâmica funcionasse a contento. Né? Então a filosofia de projeto trata-se de entender o contexto e propor soluções adequadas. E propor soluções que utilizam os recursos desse contexto, os recursos deste em sua totalidade, certo? De maneira adequada, de maneira a propor uma solução adequada e viável. Propor uma solução viável. É isso. Isso é filosofia de projeto. Certo? Basicamente isso. Não tem para onde correr. Então hoje falamos aqui de interdisciplinar. E vamos aqui já fazer a primeira pincelada em o quê? Projeto com foco em soluções de baixo peso. Certo? O fatídico lightweight design. Ok. Beleza.
Lightweight Design. Projetos com foco em baixo peso. Isso é importante em competições automobilísticas. No mundo das competições automobilísticas, existe um foco maior do projetista. Um foco, um objetivo primário. Que é redução de peso. A redução de massa final do veículo. Certo? Beleza. Então o objetivo é reduzir peso. Certo. Ok. O objetivo é reduzir peso. O que eu posso dizer disso? Isso vai de encontro a uma coisa muito importante. Reduzir peso geralmente está relacionado à segurança. Isso geralmente vai de encontro à segurança. E aí temos que ter cuidado. Por quê? Pois redução de massa geralmente redução de massa invariavelmente não, pode levar a uma redução excessiva do fator de segurança. O fatídico NF. Certo? Então, por que ela esbarra? Porque geralmente eu quero reduzir peso, mas eu tenho que focar na segurança. Então, o foco primário é a segurança, depois a redução de preço. Depois, a redução de peso. Ou seja, eu preciso garantir que se eu alterar
uma seção transversal, se usar um material mais leve, a segurança do veículo está garantida. E esse é o ponto que nós vamos deixar para o próximo vídeo. Certo? Ok? Próximo vídeo, partiremos daqui. Próximo vídeo partiremos daqui e já ficou muito claro o que temos que fazer. Compreender, certo? Até que ponto a gente pode tirar peso? Dizem por aí, não sei se é verdade, né? Que na época ali dos anos 70 o Colin Chapman ia reduzindo massa até vai, testa, agora reduz, tira mais, testa, quando quebrava ele agora tá bom, né? Esse era o método Mambembe de se projetar automóveis, né? Você projetava de corrida, no caso. Carros de rua você geralmente fazia ali um superdimensionamento. E aí você ia até quebrar. Quebrou, então isso quer dizer que aquele anterior era o melhor, né? Ok, seus pífios, nos vemos no próximo vídeo de fundamentos de projetos. Vamos partir da parte de, puta que pariu, Lightweight Technologies, ou seja, vamos falar ali, o que isso quer dizer? O que quer dizer projetar com baixo peso? É eu trabalhar com materiais leves, mas também com formas muito específicas, certo? Ou seja, otimizadas, geralmente envolvendo análise topológicas. Não vou entrar na análise topológica propriamente dita, né? Mas a gente tem a compreensão de que tem que usar isso aí. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Acabou, tô cansado, chega!